5. Verso 22. Apenas a parte A. No domingo passado nós iniciamos uma pequena série de mensagens sobre o fruto do Espírito, a partir do tema central, vivendo como Jesus, frutificando no Espírito. Domingo passado vimos acerca do amor. Hoje nós vamos dar sequência com a característica da alegria. Assim nos diz a palavra do Senhor. A partir do verso 22 até o verso de número 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Vamos mais uma vez nos apresentar diante do nosso Deus, falar com Ele por meio da oração. Querido Deus e Pai, lemos a Tua Palavra mais uma vez, e agora para ouvir a instrução da mesma. Nós rogamos a Ti, que o Senhor, não somente por meio da Tua Palavra, na ação do Teu Santo Espírito, possa falar conosco, nos trazer ensinamentos necessários e preciosos para a nossa caminhada cristã, a fim de que possamos realmente, Senhor Deus, frutificar para a glória e louvor do Teu santo nome. Opera, ó Pai, esta palavra e o ensino da mesma, nossa mente, coração, nosso ser, nossa vida, transformando-nos através da Tua Palavra, a partir da Tua Palavra, a imagem do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, faz isso. Nós te pedimos e te rogamos humildemente, para a glória e louvor do Teu nome, hoje e sempre. Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria. Meus irmãos e irmãs, como é que nós podemos viver uma vida de alegria em um mundo em que está repleto de tristezas por todos os lados? Como é que nós podemos viver uma vida de alegria, irmãos, num mundo de incertezas, num mundo de sofrimentos? Nós sofremos por várias razões. Como é que a gente pode ser feliz e alegre num mundo tão difícil em que nós estamos inseridos e que cada vez mais esse mundo ele vai de mal a pior? Será que isso é possível, irmãos? Será que é possível desfrutar e experimentar alegria em meio a todo esse cenário e a essa perspectiva? A resposta é sim. Com toda certeza. É possível. Mas como? Como é que nós podemos viver uma vida de alegria, de plena alegria? O Senhor Jesus, irmãos, quando Ele iniciou o Sermão do Monte, Ele usou a expressão bem-aventurados. E bem-aventurados significa feliz, mais que feliz, pleno, satisfeito, completo. Ou seja, Jesus ali naquela passagem, naquele ensino, naquele sermão, ele estava exatamente, irmãos, demonstrando nessa passagem que existe uma verdadeira felicidade, que essa felicidade ela é possível de ser conhecida
e ela é possível de ser experimentada e desfrutada, mesmo inseridos neste mundo mau, mesmo inseridos neste mundo caído. Essa felicidade, essa verdadeira alegria, ela só pode ser encontrada, irmãos, por meio do Evangelho, e de se relacionar e confiar em uma pessoa, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, irmãos, após o pecado original dos nossos primeiros pais, no Éden, a partir de então, o modo como as pessoas buscam a alegria, a felicidade, na satisfação pessoal. E essas pessoas, elas buscam a felicidade e a alegria completamente à parte de Deus, afastadas de Deus. Algumas dessas pessoas, irmãos, tentam desfrutar da alegria buscando o álcool, outras buscando as drogas, nas drogas, outras no sucesso, outras no glamour, outras na fama, outras na estética, na beleza, outras nos prazeres sexuais libertinos. Alguns buscam essa satisfação, essa alegria e essa felicidade, e esses prazeres nas compras, nos lucros, na ganância, nas conquistas. Outros vivem a vida planejando viagens e várias formas de entretenimento. Em nossos dias, irmãos, existem muitas regiões e cidades grandiosas que estão oferecendo todo tipo de lazer, todo tipo de entretenimento, todo tipo de opções diversas para que as pessoas elas possam se alegrar. E muitas dessas pessoas estão dominadas por vezes no síndrome de pânico, perda de vontade de viver. Porém, reitera afirmar, irmãos, reafirmar que a verdadeira alegria para os habitantes de uma cidade e do mundo como um todo, essa verdadeira alegria, ela só será encontrada a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Você terá uma verdadeira alegria em Cristo e somente nele, não apenas para esta vida, mas para além desta, para a vida eterna. Gálatas 5:22 começa afirmando o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz são os primeiros itens da lista paulina aqui de aspectos do fruto do Espírito. São um trio inseparável e universal entre todos os cristãos. É a marca de todo cristão. Essas três características se referem principalmente, irmãos, à nossa atitude para com Deus. Porque o primeiro amor do cristão deve ser devotado exatamente ao seu amor a Deus. A principal alegria do cristão é a sua alegria exatamente em Deus. E a sua paz mais profunda e verdadeira é a paz com Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. O Senhor Jesus, ele associou muito bem, irmãos, esses três elementos de modo bastante próximo em suas conversas com os discípulos, com respeito à paz, por exemplo. Ele afirmou lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, ele disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. E daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho de como é essa paz ou essa alegria que o mundo oferece. A alegria, a paz que Cristo oferece é completamente diferente. É uma paz que não tem fim. Ela é superlativa. Com respeito ao amor, o Senhor Jesus Cristo também no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, ele declarou exatamente isto: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros.
E com respeito à alegria, se há algo que caracteriza grandemente o texto bíblico do Novo Testamento, irmãos, é justamente a alegria. Com o próprio registro do nascimento do nosso Salvador, do nosso Redentor. Em Lucas, no capítulo 2, verso 10, é nos dito que o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Alegria. Alegria para muitos irmãos, sinônimo de felicidade, mas por vezes o fato da pessoa estar feliz não significa necessariamente que esta pessoa é realmente feliz. É claro e inegável que o ser humano ele tem a necessidade de experimentar alegria. Isso é uma realidade inegável na vida de qualquer pessoa. Não se pode tentar abafar essa necessidade como se ela não existisse. Entretanto, irmãos, muitas pessoas tentam satisfazer a esse legítimo desejo e anseio humano de maneiras erradas, através de expedientes que não são expedientes realmente corretos, segundo a Escritura, que não tem base na palavra de Deus. Para muitos, alegria depende de uma boa saúde física, de um bom saldo na conta bancária, de absoluto sucesso em todas as realizações. Esses fatores externos, irmãos, embora não pecaminosos em si mesmos, se conquistados de maneira lícita, mas segundo a Escritura, irmãos, eles nunca foram, não são e nunca serão suficientes para garantir alegria plena no coração, na mente, no ser e na vida de ninguém. Porque essas coisas, uma hora a gente tem, outra hora a gente pode não ter mais. Uma hora a gente realmente pode desfrutar, outra hora elas escorregam das nossas mãos. Existem coisas e situações, irmãos, que proporcionam realmente alegria, felicidade, mas o resultado não é a verdadeira felicidade, pois há experiência de momentos de felicidade, mas não a plenitude da verdadeira felicidade. Essas experiências, irmãos, elas são efêmeras, passageiras. É como um medicamento de uma doença que vai precisar realmente de tratamento constante. Você vai lá, toma, mas quando passa o efeito, aquilo volta. Há uma rede de supermercados em Fortaleza, ainda hoje ela existe. O slogan dessa rede de supermercados é exatamente o seguinte: o que faz você feliz? O que faz você feliz? A ideia central é mostrar que a felicidade, ela se baseia no fato de você consumir os produtos que a vida nos oferece e ofertam, e através dessa aquisição, você se sente satisfeito, você se sente feliz, você se sente realizado. Mas eu me pergunto nessa noite, meu irmão e minha irmã, o que é que de fato alegra o seu coração? O que alegra o seu coração? O que faz os seus olhos brilharem? O que faz o seu coração disparar? O que faz a sua alma vibrar? O que enche você de empolgação? Que faz você sorrir? Que faz você gritar? Que faz você vibrar? Que faz você rir? Que faz você exultar? Enfim, o que faz realmente você se alegrar? Ao me deparar com esses questionamentos a mim mesmo, antes de trazer aqui aos irmãos, algumas coisas me vêm à mente de imediato, e cada uma delas é associada a algo bastante verdadeiro acerca da alegria cristã, como resultado do fruto do Espírito. Essas coisas, irmãos, particularmente a mim, elas me dão muita alegria, muita mesmo. Por exemplo, eu fico cheio de alegria e transporte de alegria, irmãos, quando eu estou junto com a minha família de sangue e a minha família da fé. E nessas ocasiões nós podemos juntos compartilhar do amor de Deus.
louvar, exaltar e bendizer ao Deus, ao nosso Deus juntos. Quando nós podemos compartilhar da companhia uns dos outros, em uma refeição, em um encontro. Eu fico cheio de alegria, irmãos, quando eu recebo, por exemplo, notícias com respeito a familiares, amigos e irmãos, quando nós podemos vibrar e nos alegrar com as conquistas dos nossos amigos e irmãos. Ou quem sabe, por conta de um ente querido que agora passa bem após um procedimento cirúrgico delicado, essa alegria, na verdade, ela se transforma em celebração. A exemplo do salmista, irmãos, que já lemos nessa noite, sinto-me muito feliz quando chega o domingo, por exemplo, e é o dia da gente poder se dirigir à casa do Senhor e podermos vir à casa de Deus com alegria, servir ao Senhor com alegria. E com frequência transborda de alegria quando desfruto da criação de Deus, irmãos. Amo estar vivo, presenciar a criação de Deus, desfrutar aquilo que Deus criou. Meus amados irmãos e irmãs, por mais que a vida ela seja conjugada por lágrimas e sorrisos, por alegrias e tristezas, mas o que caracteriza fortemente a vida do cristão é a alegria. É a alegria. E isso acontece, irmãos, porque doravante, Cristo Jesus, a fonte real, genuína da verdadeira alegria, vive em nós. É interessante que a Bíblia ela ensina claramente que uma igreja que vive dominada pela virtude da alegria, essa igreja, irmãos, ela não se deixa abater pelas lutas, pelos problemas do dia a dia, pelos dissabores dessa vida. Ao contrário, todas as atividades, ela vem banhada pela presença do Espírito Santo, que realmente nos dá o conforto e a verdadeira paz, que excede todo entendimento. Quando a igreja, ela vive nessa alegria do Espírito Santo, no seu reino, no seu coração, no seu meio, o coração dos seus membros, meus irmãos, vocês podem ter certeza disso. Quando a igreja, ela desfruta e ela vive dessa alegria do Espírito Santo, meus irmãos, não vai haver espaço para brigas, não vai haver espaço para disputas, não vai haver espaço para desavenças, não vai haver espaço para revanchismos, e ainda que isso venha acontecer, em alguma medida, isso logo é desfeito, porque o que caracteriza nessa igreja, no meio de nós, é a alegria no amor a Deus e no amor ao próximo. Nos suportar uns aos outros em amor, como bem vimos no domingo passado, irmãos. A igreja, ela passa a enxergar muito bem, entender o que Deus a quem servimos, que é a fonte da nossa alegria, e que este Deus, irmãos, ele não é um Deus de confusão, ele não é um Deus de divisão, mas ele é um Deus de paz, de unidade e de alegria uns com os outros. Dito isto, irmãos, a primeira coisa, o primeiro aspecto que eu quero considerar e destacar nessa noite com os irmãos, é entendermos primeiramente o que não é alegria. E eu preciso começar dizendo que a alegria, irmãos, não é um mero sentimento. Não é um mero sentimento baseado em circunstâncias. Então, irmãos, alegria não é simplesmente um sorriso no rosto. Está muito longe de alegria. Uma pessoa, ela pode estar numa roda de conversa, transbordando sorriso, mas no seu íntimo, ela está em prantos. O apóstolo Paulo nos ensina, por meio das suas cartas, que a alegria do cristão ela deve ser ultra circunstancial. Ou seja, ela não depende das circunstâncias que lhe cercam. Por exemplo, se alguém está alegre por causa do seu trabalho, está lá trabalhando, está lá feliz, está ganhando seu dinheiro, se de repente essa pessoa ela perde o seu trabalho, ela se entristece. Se a alegria dela está nisso. Eu não anulo aqui a preocupação diante dessa realidade, mas ao mesmo tempo, o encorajo a entender aquilo que a palavra de Deus diz, através do próprio apóstolo Paulo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E Deus é poderoso para suprir e não deixar que o pão de cada dia falte sobre as nossas mesas. Mas o fato é, e se a alegria dessa pessoa reside nisto,
essa alegria é passageira. Se alguém está feliz, por exemplo, porque está gozando de boa saúde, de repente pode vir uma doença inesperada, e aí a tristeza, a preocupação, vai certamente visitar o coração. Se alguém está feliz porque está num relacionamento, se de repente aquele relacionamento termina, vem a tristeza, vem o abatimento. Se alguém se alegra, ou se a alegria de uma pessoa, ela está baseada em substâncias químicas, que deixam as pessoas elétricas, animadas, quando termina o efeito daquilo, então, vem a tristeza. Se a alegria de uma pessoa está baseada no seu time de futebol, time de coração, quando o time perde, e o meu, não posso nem dar o exemplo, mas quando o time perde, irmãos, aí vem a tristeza, aí vem a chateação, aí a pessoa fica mal-humorada. Meus irmãos, a nossa alegria não pode estar realmente baseada nessas coisas. Não se enganem. Esse tipo de alegria, irmãos, é alegria efêmera, passageira. E meus irmãos, não se enganem. Porque todo e qualquer tipo de alegria que o mundo oferece é uma alegria falsa. Porque é uma alegria passageira. Ela está baseada simplesmente nas circunstâncias. Então, se as coisas vão bem, a pessoa está feliz. Mas se as coisas vão mal, ela está triste. As pessoas que desfrutam dessa falsa alegria, irmãos, são pessoas que estão sempre vacilantes. Ou seja, ora elas estão para cima, ora elas estão para baixo. Ora elas estão animadas, ora elas estão abatidas. Ora elas estão de um jeito, ora elas estão de outro. É como uma onda do mar, irmãos. Para frente e para trás. O tempo todo. O tempo todo. Essa é a alegria que o mundo oferece. Uma alegria que é falsa. Uma alegria que é passageira por natureza. Não é uma alegria palpável, não é real. É sempre falsa. É sempre ilusória. É uma alegria que te coloca lá em cima, uma noite de balada, de festas, de comida, de divertimento, e no outro te coloca lá embaixo. E quando se acorda e observa a realidade de fato, você vê que tudo aquilo é efêmero. E o saldo final, você vai perceber e se dar conta, é que você jogou ou está jogando a sua vida na lata do lixo. Alegria falsa e ilusória. Essa é a alegria que o mundo oferece. A primeira coisa que a gente precisa entender, o que não é alegria? E o que não é alegria é exatamente esta alegria que o mundo está oferecendo e que muitos agora estão desfrutando. Mas de forma ilusória. Ilusória. É como beber água salgada. Você nunca vai saciar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Mas então o que é a verdadeira alegria? Biblicamente falando. A verdadeira alegria, irmãos, é aquela que vem de um coração que confia em Deus. É um coração que entende o que Deus fez. É uma alegria que é confiante. É uma alegria que tem um embasamento sólido, verdadeiro. Não teórico, não vazio, não filosófico. A verdadeira alegria cristã, irmãos, ela é robusta. É uma alegria eterna. É uma alegria confiante. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Nós, crentes, nós temos que nos alegrar, porque nós temos um fundamento, nós temos uma rocha. E o mundo, pastor? O mundo vive atolado numa areia movediça. Ora de um jeito, ora do outro. Mas então, como é que nós podemos ter essa verdadeira alegria e onde nós podemos encontrá-la? A verdadeira alegria, irmãos, e entendamos isso daqui. A verdadeira alegria do cristão
é fruto da salvação que nós temos mediante a obra de Cristo Jesus. Essa é a verdadeira alegria. É sabermos o que Deus fez por nós. É crer e confiar na obra de Cristo em nosso favor. É saber, meu irmão e irmã, que o seu nome está escrito no livro da vida. É saber que você é um salvo em Cristo Jesus. Meus irmãos, não tem gozo, não tem alegria maior do que essa. De você entender e crer o que Deus fez por você, por meio da pessoa bendita do seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o cristão tem todos os motivos para ser uma pessoa alegre, a despeito das lutas, a despeito dos vendavais dessa vida, mas ele sabe que Cristo já alcançou por ele aquilo que ele mais precisa, ou mais precisava: salvação da sua alma e a certeza da vida eterna na glória celestial. Mesmo em meio a situações mais adversas, o cristão não pode perder a alegria no Senhor, a alegria da certeza da salvação e da confiança na pessoa bendita de Cristo Jesus. Um dia, o apóstolo Paulo, ele estava viajando com Silas, seu companheiro de ministério. Ele estava viajando com Silas para a Macedônia, uma região lá do Império Romano. E Paulo, ele chegou em uma cidade chamada Filipos. E Paulo ali libertou uma jovem adivinhadora, Paulo e Silas, né? E por conta disso, Paulo e Silas, eles foram presos, foram jogados no cárcere. E a Bíblia diz, irmãos, que à meia-noite, lá na prisão, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. Então a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto e sacudiu lá aquele lugar. As luzes lá se apagaram, as portas se abriram, e o carcereiro pensou assim: bom, nessa altura todo mundo fugiu, todo mundo realmente já correu. E pela lei romana, irmãos, um fugitivo, alguém teria que realmente pagar com a própria vida. Esse era o preço. Tinha que pagar com a própria vida. Mas aí então, quando o carcereiro ele toma a sua espada para tirar a sua própria vida, Paulo e Silas gritam: não façam isso, não faça isso. Não faça isso, nós estamos aqui, não faça isso. Não faça isso. Aquele homem ficou confuso, né? E ele certamente deve ter pensado, né? Mas esses homens estão aqui, foram castigados, açoitados, presos. Eles podiam estar chorando, eles podiam estar lamentando, reclamando da vida, mas à meia-noite eles estão orando, cantando louvores. Quando eles têm a oportunidade de fugir, eles não fogem. Essa conta não fecha. Está estranho. E aí, irmãos, Paulo e Silas pregam o evangelho àquele carcereiro. Então aquele homem cai de joelhos e pergunta para Paulo e Silas o seguinte: o que devo fazer para que eu seja salvo? O que eu devo fazer para que seja salvo? E Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que Paulo e Silas pregam o evangelho para ele e para a família dele. Não sabemos como a família dele ou porque a família dele estava ali naquela ocasião, mas a família dele ouve o evangelho, a família dele crê no evangelho. E então a Bíblia diz, irmãos, e continua dizendo, que depois daquele episódio, o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua própria casa, lhes colocou um grande banquete. E a Bíblia diz assim: e com todos os seus manifestava alegria por terem crido em Deus. Por que eles estavam alegres? Porque eles creram em Deus. A verdadeira alegria, meus irmãos, a verdadeira alegria do crente está no fato
de que Deus o salvou. De que um dia, pela graça de Deus, você veio a crer no Senhor. Deus o salvou. A verdadeira alegria do cristão está no fato de que um dia Deus o tirou de um império de trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, essa alegria o mundo não entende e nunca vai entender. A alegria para o mundo, irmãos, é comida, é festa, é bebida, é passeio, é viagem, é bens materiais, é dinheiro, farras. Mas a alegria do crente é saber o que Deus fez por ele. Que Deus o resgatou, que Deus o transformou, que Deus mudou a sua vida. E agora ele olha para trás, e nós olhamos para trás, e nós podemos ver como nós éramos. E agora olhamos para o presente e vemos o que Cristo, o que Deus fez por nós, através da pessoa bendita de Cristo. Essa é a verdadeira alegria, irmãos. Portanto, o que é a verdadeira alegria? Segundo a Escritura, biblicamente falando, o que é a verdadeira alegria? É saber aquilo que Deus fez por mim e por você. Deus nos salvou. Isso é motivo suficiente para você se alegrar. Suficiente. Você pode passar os perrengues, como diz popularmente, né? Você pode passar as intempéries e dificuldades, mas você sabe o que Deus fez na sua vida. Você experimenta no seu coração a obra de Cristo. Mas em quarto lugar, eu preciso dizer isso muito francamente. Muito francamente mesmo, irmãos. A verdadeira alegria, ela não é a ausência de problemas, mas é a certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor. É a certeza de que dias melhores virão. O salmista Davi, o grande poeta de Israel, ele escreveu um salmo, você se lembra dele, né? Ele disse o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa, irmãos, que a vida ela não é só deserto. Isso significa, irmãos, que a vida ela não é só feita de espinhos. A vida, irmãos, ela não é sempre uma tempestade no meio do mar. A vida também é feita de alegria. Mas quando esta vida ela é vivida na presença de Deus. O salmista Davi também disse, né? Tu me farás ver os caminhos da vida. E veja o que ele diz: na tua presença, Senhor, na tua presença, a plenitude de alegria. E na tua presença, delícias perpetuamente. Irmãos, não tem coisa melhor para o crente do que andar na presença de Deus, do que desfrutar da verdadeira alegria que somente Deus pode dar. É claro que a gente vai enfrentar lutas, sim, variadas provações, como nós vimos aqui através da exposição de Tiago, né? Variadas. Mas como Paulo afirma, irmãos, os sofrimentos desse mundo não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não tem como ser comparado, irmãos. O crente ele tem motivo para viver alegre, a despeito das lutas, apesar das provações. Ele tem muitos motivos para viver alegre. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 3. Veja só a situação que aquele homem de Deus estava. Escassez, né? Perdas. Ainda assim, olha a reação desse homem diante do Senhor. Abacuque. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17, finalzinho do livro, né?
Olha só. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não venham a produzir mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro em quem? No Senhor. Exulto no Deus de quê? Da minha salvação. O Senhor Deus é a minha e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus na minha salvação. Não nos alegramos, irmãos, apenas quando as coisas vão bem, mas nos alegramos apesar das situações, porque a nossa alegria não reside nas circunstâncias, mas reside naquilo que Deus fez por nós e no cuidado de Deus para conosco, em saber que nós estamos nas mãos desse Deus que cuida de nós. O próprio salmista diz em um belíssimo salmo: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Descansar em Deus, se alegrar no Senhor. A nossa vida está nas melhores mãos, nas mãos daquele que nos criou, daquele que nos sustenta, daquele que nos salvou e daquele que nos conduzirá daqui para a glória eterna. Mas em quinto e último lugar, a verdadeira alegria, irmãos, ela tem que fazer parte da nossa adoração. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vem para o culto, a gente tem que vir, irmãos, com alegria no nosso coração. Nós precisamos ir com alegria. Porque o culto, irmãos, ele não pode ser para nós como um fardo. Ai, vou ter que despertar no domingo pela manhã, se dirigir à casa de Deus. Não, irmãos. Isso tem que ser motivo de alegria. Alegria. O salmista declarou no Salmo 59, verso 16: eu, porém, cantarei a tua força, e pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Pela manhã cantarei as tuas misericórdias. E no Salmo lido inicialmente aqui, o Salmo bem conhecido, o Salmo 100, verso número 2, que diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. É assim que nós temos que servir a Deus, irmãos, com alegria. Com alegria. Podemos enfrentar as lutas, podemos enfrentar as provações, podemos enfrentar as dificuldades, mas nós devemos servir a Deus sempre com alegria. Então isso significa que nós cantamos com alegria, nós oramos com alegria, nós ouvimos a pregação da palavra de Deus com alegria, nós participamos da ceia com alegria, nós entregamos nossos dízimos e ofertas com alegria. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, ele disse, Deus ama a quem dá com alegria, com liberalidade. Irmãos, a vida do cristão é uma vida marcada por alegria. Torno a dizer, isso não isenta as lutas, intempéries e tristezas, preocupações, mas ainda assim, a nossa alegria, ela está no Senhor. Eu concluo a mensagem dessa noite dizendo que a alegria, primeiro, ela nos faz olhar para trás e ver aquilo que Deus fez na nossa vida. Deus nos salvou. Deus nos salvou. Nunca esqueça isso, porque esse é o maior motivo da sua alegria. Se você perder essa perspectiva,
Não faz sentido. O maior motivo da minha e da sua alegria é saber o que Deus fez por mim e por você. Deus nos salvou. Deus nos salvou. Meu irmão e minha irmã, você pode ter um carro velho, morar numa casa simples, usar roupa simples, não frequentar estabelecimentos elitizados, enfrentar lutas de um lado para o outro, mas você tem a principal fonte de alegria. Você tem a salvação em Cristo Jesus. É inaceitável que um crente diga: a minha vida é uma vida de tristeza. Isso é inaceitável. Porque você já tem a verdadeira alegria. Você pode até dizer: eu estou passando por problemas e lutas que estão me trazendo muita preocupação e tristeza. Mas ainda assim, eu me alegro no Senhor. Como Abacuque declarou. Você pode dizer: não, pastor, eu passo por lutas, eu enfrento provações, eu passo perrengue daqui e dali. Mas você não pode dizer jamais, jamais, que a sua vida é infeliz. Porque Deus já fez por você a maior de todas as obras. Deus te salvou. Mas em segundo lugar, ao mesmo tempo, irmãos, a alegria tem que nos fazer olhar para o alto nos dias da nossa caminhada e nos lembrar que Deus é aquele que está controlando todas as coisas. Deus é aquele que está montando o quebra-cabeça da nossa vida, né? Que está construindo aquele tapete que a gente só está vendo agora do outro lado, mas um dia, lá na glória, nós veremos exatamente, irmãos, o tapete do outro lado de maneira perfeita. Perfeita. De maneira plena. Então, Deus está no controle da nossa vida em todo o tempo. Aconteça o que acontecer, nada foge ao controle do Senhor. Isso é motivo de alegria. Você pode não entender, você pode não compreender como Deus faz as coisas, mas o fato é que Deus está operando em nós. Porque é dele, tanto querer quanto realizar. Mas em terceiro lugar, e último, a alegria, irmãos, ela tem que fazer com que nós olhemos para frente, para o futuro. E por quê? Porque aquilo que nós passamos hoje não se compara com aquilo que Deus vai fazer naquele grande dia. Eu quero dar a você apenas um vislumbre disso, e aí a gente encerra. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 1. Apocalipse 19, a partir do verso 1. Até o verso 7 e 8. Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 1. Assim nos diz a palavra de Deus. E a gente encerra aqui com esse texto. Apocalipse 19. Olha só. Depois destas coisas, o júbilo no céu. O que é júbilo? O que significa júbilo? Alegria. O júbilo no céu, olha só. Depois dessas coisas, depois daquela grande batalha, né, que João contempla uma espécie de Armagedon, lutas finais. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia!
Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviram uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora veja o verso 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Meus irmãos, o seu verdadeiro lar, a sua verdadeira pátria, o céu é um lugar de alegria, de plenitude. A alegria que nós experimentamos hoje é só um vislumbre daquela grande alegria e eterna alegria que eu e você vamos desfrutar na glória celestial. Seja um crente alegre. Coração alegre aformoseia o rosto. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a minha e a sua vida, e que Ele seja a nossa fonte de verdadeira alegria. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos responder aquilo que ouvimos à noite deste dia, entoando o hino 108, Aflição e Paz.